Bom dia a todos, meu nome é Diego, eu sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho, também sou técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil, tenho algumas pós-graduações, tá? Faço parte aí do SESMIT da empresa, Federzone, e hoje vocês vão ter a apresentação da segurança do trabalho. O que é SESMIT? Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, constituído por alguns profissionais. Quais são os profissionais destinados à segurança do trabalho? Técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico em enfermagem, enfermeiro do trabalho. Essa equipe ela tem o fundamento de atribuir, né, a uma instituição todo o conjunto da segurança do trabalho em questões de procedimentos. Então, ela é especializada em inspecionar os equipamentos, examinar os sistemas de combate a incêndio, investigar acidentes, descobrir suas causas, propor medidas e ministrar treinamentos de prevenção, certo? A segurança do trabalho, ela tem um fundamento básico sobre a questão dos acidentes de trabalho. Então, ninguém aqui, né, as pessoas entram dentro da empresa para acontecer os acidentes, né? A pessoa vem numa troca. Qual que é a troca? Você troca o seu trabalho, né, e a empresa, ela recebe isso e te remunera. Então, nessa composição não existe acidente de trabalho. Então, para que vocês entendam, vocês estão cobertos desde a saída da casa de vocês até a entrada no trabalho, a sua jornada de trabalho e a volta para a sua casa. Então, perante essa jornada, não existe acidente de trabalho. Então, o fundamento da segurança do trabalho é que vocês permaneçam com a saúde que vocês entraram, certo? Então, um dos primeiros itens para ser falado é a questão do ASO. Vocês sabem me dizer o que é? O que é ASO? Vocês fizeram quando entraram. Exame médico. E vocês estavam perfeitos, não estavam? E vão permanecer. Então, as pessoas entram dentro da instituição, fazem todo o seu trabalho e mantêm a sua saúde. Então, a segurança do trabalho ela é feita para isso, para manter a saúde de vocês. Esse é o primordial, tá? E aí, o conceito técnico, né? A segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas, ações que são adotadas visando a diminuir os acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, assim proteger a integridade do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, como eu disse, a integridade de vocês é o primordial para a segurança do trabalho. Então, o que a gente vai trabalhar aqui nessa integração? Que vocês permaneçam e não ocasionam acidentes de trabalho no decorrer do trabalho de vocês no Federzone. E aí a gente vem para o base, né? Antes de falar sobre acidente, a gente vai falar sobre risco e perigo. Então aqui eu deixei uma ilustração para que vocês consigam entender, mas a gente vai buscar mostrar isso no trabalho de vocês. Então o perigo é algo que tem a potência de causar um dano. E o risco é a probabilidade de que um perigo ocorra. Então eu coloquei um tubarão para que fique mais claro. Se eu estou aqui e o tubarão está no mar, ele é perigo ou ele é risco? Então o tubarão em si ele já é, né, um animal perigoso. Quando que ele se torna risco para mim? Quando eu não estou nadando junto com ele. Então vocês conseguem entender que o risco ele se torna quando eu me exponho a ele? Então, existe um risco no trabalho, um perigo no trabalho, ele só se torna risco quando eu se exponho a ele. Então, a minha função, por exemplo, eu não tenho riscos, mas a função de vocês tem, certo? Isso tem que ficar claro, porque a partir do momento que vocês entram dentro de uma empresa, não é como vocês estivessem na casa de vocês. Um exemplo clássico, quem nunca trocou uma lâmpada com uma cadeira? A cadeira, ela é apropriada? Não é, mas a gente troca. O que a gente está fazendo? A gente está em risco, mas a gente aceitou o risco, certo? Na empresa isso não ocorre. Vocês não podem se colocar em risco. Lembra da primeira frase que eu coloquei, que era a questão da troca? Existe uma troca, onde vocês entram dentro da empresa e estão trocando o serviço pelo dinheiro, certo? Ninguém aqui acha que é por hobby. Alguém está vindo por hobby? Ninguém está vindo por hobby. Então existe uma troca. Nessa troca não existe exposição a risco. E como eu estou lidando com pessoas que estão adentrando dentro de uma empresa pela primeira vez, isso é importante. Então a empresa ela tem normas. Não dá para que vocês cheguem dentro da empresa e se coloquem em risco. Eu vou citar alguns deles aqui,
certo? Por quê? Porque vocês não estão ajudando a empresa se colocando em risco, só estão prejudicando a vocês e a empresa. Vamos lá para a base. ASO. Vocês tiveram todo um processo. Todo esse processo gera custo. Vocês concordam? Então, quem estava pagando esse custo? A empresa. Quando vocês se afastam, quem vai pagar o custo? A empresa. Se você se desloca do seu trabalho por um afastamento, a empresa tem que colocar outra pessoa, certo? Para ela colocar outra pessoa, o que vai acontecer? Ela não tem que fazer o mesmo processo que vocês entraram? Ela não vai ter custo? Tem algum ganho nisso? Não. Então, a partir do momento que vocês entendem isso, vocês não se colocam em risco. Porque a partir do momento que aconteceu um acidente, vocês estão gerando prejuízo para a empresa. E a troca que foi feita inicialmente, antes de vocês trabalharem, que era pelo serviço de vocês, pelo dinheiro, está sendo quebrada. Certo? Então, aqui não existe herói. Isso tem que ficar bem claro. Ninguém aqui se coloca em risco porque, eu estou fazendo algo a mais para ser promovido, algo do tipo. Isso não existe. A partir do momento que vocês se colocam em risco, vocês estão gerando prejuízo a vocês e à empresa. Só que a empresa, como eu digo, a empresa é somente dinheiro. Quem realmente perde com o acidente de trabalho? Vocês. Por que vocês? A empresa, vocês saem da empresa mesmo com um acidente de trabalho, a empresa vai colocar outra pessoa. Agora, vocês vão ter uma outra parte de algum membro para repor? Por exemplo, eu vou lá, corto um dedo. Tem como repor? Não tem como repor. Então, quem perde mais no acidente é o funcionário. A empresa é somente custos. Ela pode perder momentânea a questão do dinheiro, mas ela vai repor. Agora, o funcionário não. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, para que vocês adentrem dentro da empresa Federzone, mas com essa mentalidade. Que não queiram ser heróis. É uma troca justa. Vocês vão para fazer o trabalho que vocês foram destinados. Apenas isso. Nada além. Certo? E aí nós temos os riscos, né? Então, perante a lei, nós temos 5 tipos de riscos ambientais, onde nós temos o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Eu não vou entrar muito a fundo nesses temas, porque vocês vão ter uma plataforma para vocês fazerem na íntegra esses treinamentos. Então, nós temos o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. Onde temos o risco físico, ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressões anormais e umidade. O risco que agride diretamente ao corpo. Esse risco é exposição. Então, lembra que eu falei lá sobre perigo e risco? Certo? Então, na exposição, quando eu me exponho ao risco, eu tenho um tipo de risco físico. Então, eu estou expondo ao risco de calor. Quem aqui é da padaria? Padaria existe o risco de calor. Então, é um risco que eu estou exposto. Eu não tenho como prevenir, certo? E eu vou explicar por quê. Quem aqui é de açougue ou balconista de frios? Temos o risco de frio, certo? A gente tem câmera fria. Lá dentro da padaria também temos câmera de frio. Então, somos expostos a 2 tipos de risco. E também um pouco de umidade. Cada tipo de risco eu tenho uma tratativa. Então, vocês viram aí na ficha de EPI de vocês, que vocês têm a botina de PVC. Para que ela é? Vocês conseguem identificar? Por que eu estou usando uma botina de PVC? E eu estou falando do risco físico. Oi? Pode falar. Pode ficar tranquilo, pode falar. Por que eu estou usando a botina de PVC? Para que ela serve? Qual é o risco que eu tenho perante essa botina? O chão pode ser escorregadio, é um tipo de risco, um risco de acidente. Temos também o risco de umidade. Se eu não utilizo a botina, né, a botina de PVC, o meu pé pode ficar molhado? Qual é o risco que eu tenho? Umidade. Então, aqui vocês conseguem entender que para cada tipo de risco eu tenho uma tratativa. Então, para mim tirar o risco de umidade, eu uso a botina de PVC. Para mim tirar o risco de calor, é padaria, né? Para mim tirar o risco de calor quando eu vou pegar os pães no forno, eu tenho uma luva térmica. Para quê? Para o calor. Por quê? Eu tenho risco de risco de calor? Eu não tenho. Quem tem risco de calor?
Padaria? Frios não. Repositor não. Vocês começaram a entender? Então, cada tipo de risco existe uma tratativa. Risco químico, nós não temos aqui, né? Nós temos alguns pontuais, que seria na limpeza de coifa e na limpeza da cozinha. E alguns no açougue, que eles utilizam alguns produtos, mas não são agressivos. Risco biológico, vírus, bactérias, não temos esse risco aqui. Quem está sujeito a esse risco? Vírus, bactérias. Quem está sujeito? Hospitais. Dentro do Federzone, a única função que nós temos uma probabilidade desse risco é limpeza, certo? Onde eles limpam banheiros e outros tipos de locais. Risco ergonômico, praticamente todos os cargos. Esforço físico intenso, levantamento de transporte manual, exigência de postura, controle rígido de produtividade, entre outros. Onde esse risco é mais expressivo? Quem é repositor? É um risco expressivo. Vocês estão sempre manipulando produtos. Esse risco, eu digo para o pessoal o seguinte, ele vai muito de como a pessoa vê esse risco. Nós temos o costume de quando nos agachamos, não flexionamos o joelho. Hoje vocês estão todos novos. O ser humano, ele é como fosse uma máquina. Ele tem engrenagens, certo? Então ele tem articulações. E essas articulações, elas têm líquidos, né, que fazem com que ele não se desgaste o osso. Porque se colocar osso com osso, vai desgastar. Mas isso com o tempo, ele acaba realmente se desgastando e a gente perde esse líquido. E aí a gente tem os famosos hérnia de disco, como desgaste de ombro, desgaste de articulações. Então hoje vocês estão novos e, como que a gente pode dizer, né? Com o óleo novo. O óleo de vocês estão novos. Mas quando vocês começarem a trabalhar, isso vai desgastar. E aí pode se desgastar mais ou menos. E aí vai depender de vocês. Então os joelhos são feitos para, quando você agacha, você tem que flexionar. Então você vai pegar um produto no chão, você tem que flexionar o joelho. O que as pessoas fazem? Elas não agacham, elas flexionam o quê? A coluna. E o que acontece? A coluna, ela não é feita para isso, ela ajuda. E aí você está sobrecarregando a coluna, onde realmente ela vai ter um momento na sua carga, né? na sua jornada de trabalho, e ela vai falhar. E aí quando ela falha, ela vai causar algo que eu disse lá no começo: acidente ou doença profissional. Vocês conseguiram visualizar isso? Vocês estão iniciando uma jornada. Se caso vocês não seguirem os procedimentos, vocês podem causar um acidente. E o primeiro acidente, por exemplo, no repositor, é como eu me movimento. Eu sei que é difícil a gente se policiar, mas o certo é: vai agachar com os joelhos flexionados, postura ereta, vai pegar uma peça ou algo do tipo, ter que encostar juntamente ao corpo. Então são detalhes que ao longo de uma jornada vai dar problema, tá certo? E o risco de acidente? Esse é o mais fácil. O risco de acidente são arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio, armazenamento inadequado e animais peçonhentos. Então são acidentes que eles ocorrem devido a uma condição, certo? Qual é a condição? Por exemplo, um piso danificado, eu posso cair. Então é uma condição do ambiente que pode provocar um acidente de trabalho, certo? Entenderam? Eu sei que é muito conteúdo, mas vocês vão ter um tempo para vocês absorverem, tá? CIPA. Alguém já ouviu falar de CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós temos dentro da empresa 650 funcionários para um engenheiro. É apenas somente eu na parte de segurança do trabalho. Eu tenho como ver tudo? Não tenho. O que a norma fez? Isso faz muito tempo, tá? A norma, ela colocou um item onde ela promove pessoas para ajudar o SESMIT, certo?
Então essa comissão interna ela é feita dentro da empresa. Então cada loja tem a sua comissão. 5, 6, 7, 8 pessoas. Onde essas pessoas vão me ajudar a fazer a parte da segurança do trabalho, que é a prevenção. Certo? Também vocês vão ver isso além, tá? No treinamento. E aí a gente vai para as condições. Então existem 2 tipos que ocasionam o acidente. A condição e o ato. O acidente ele não acontece por acaso. Existe uma pirâmide, né, que quem criou foi o Frank Bird, há muito tempo, onde ele diz que para acontecer um acidente, acontece 300 incidentes antes. Vocês conseguem definir para mim qual a diferença de acidente para um incidente? Vamos lá, eu vou dar um exemplo e você me fala se é acidente ou não. Eu tenho um prego no chão, eu furei, mas não me perfurou, só furou a botina. É um acidente ou incidente? Por que incidente? Então quer dizer que o acidente é vinculado ao ferimento? Porque foi isso que aconteceu. Aconteceu, eu pisei, mas não me feriu. O acidente seria porque o prego está no chão. Antes de acontecer. Certo? Então quando eu furei, mesmo não tendo me ferido, é um acidente ou incidente? É um acidente. Lembra lá no começo que eu disse pra vocês que vocês têm uma jornada, vocês saem da casa de vocês, chegam no trabalho, fazem o trabalho de vocês, voltam pra casa? Tem algum prego no chão? Então quando existe, é o quê? Um acidente. O acidente ele não está vinculado somente a ferimento, ele é vinculado a perca de tempo, perca material e outros danos. O que eu tive quando eu furei a botina? Uma perca material. É um acidente. Quando ele se considera como um incidente, eu vi o prego, mas ele não me atingiu. Ele não me atingiu, eu vi ele e eu passei do lado. Ele é um incidente. Conseguiram entender? Ele não aconteceu. Ele está lá, mas ele não aconteceu. Então, o que Frank Bird fala? Que existe 300 incidentes para acontecer um acidente. Quantas vezes eu vi esse prego no chão? 300 vezes. Até eu pisar. Isso é uma probabilidade. Certo? Então o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que vocês veem as condições todos os dias e acaba desnosprezando a condição e acontece o acidente. Vou dar um exemplo. Repositor. Repositor é bem, eu enfatizo porque sempre acontece. Eles pegam a caixa de refrigerante para repor os produtos. Vocês veem alguma coisa ruim nisso? E se cair? É uma probabilidade, não é? A caixa ela é apropriada para subir? Então eu tô vendo o que vai acontecer. Mas eu tô trabalhando com risco. Eu sei que pode acontecer, mas eu mesmo assim eu uso. Isso é incidente. Vocês conseguiram entender? Isso. Existe uma probabilidade de acontecer, mas não aconteceu. Como que eu faço para prevenir? Eu não uso a caixa. Eu uso o quê? A escada. Qual que é o procedimento correto? A escada. Vocês viram que isso eu estou me colocando em risco? Então, quem provoca o acidente? Vocês mesmos. Vamos falar de um item antes de finalizar essa parte? Que existe um item muito claro na norma, que é o direito de recusa. Certo? Então vocês já entenderam uma coisa. Existe o risco, existe o perigo e o direito de recusa. Vamos lá, vamos voltar para o nosso tubarão. O meu chefe, ele chegou para mim e falou assim: Diego, o tubarão tá lá, eu tô vendo o tubarão. Ele disse para mim: Diego, entra na praia. Vocês entrariam? Por que não? Porque o tubarão vai comer vocês e vocês sabem que vai morrer. Por que então uma pessoa sobe numa caixa? Ele não é um tubarão, mas ele é perigoso. Por que a pessoa sobe? Porque a pessoa ela
tem uma confiança que não vai acontecer. Se você tiver essa confiança que você vai entrar dentro da praia e ele não vai te pegar, você entra, não entra? Mas você não tem essa segurança, então você não entra. Mas quando as pessoas estão dentro do trabalho, o que elas fazem? Elas fazem os serviços, mesmo sabendo que há risco. A autoconfiança, desmenosprezar o risco. Então, esses são itens importantes dentro do trabalho de vocês. Se vocês entram sabendo que pode acontecer algo, o direito de recusa faz com que vire um ato inseguro. Certo? Então, eu tenho o direito de falar assim pro meu gerente: eu não vou entrar no mar, porque eu posso morrer se o tubarão estiver. É o mesmo direito que vocês têm de alguém chegar para vocês e falarem, na casa do repositor: subam na caixa. Eu não posso subir, porque se eu cair, eu vou sofrer um acidente. Agora, vou colocar na outra posição. Eu subo na caixa, aconteceu um acidente. É ato ou condição? Quem provocou? Por quê? Porque ele tem o direito de recusar. E ele não recusou. A partir do momento que vocês não recusam, quem é responsável? Vocês. Então, a norma é bem interessante. Ela deu um direito, mas ela deu um dever. Então, a partir do momento que vocês entendem o que eu estou passando aqui, se colocar em risco, é uma responsabilidade de quem? De vocês. Não quer dizer que vocês não vão ter os direitos do acidentado. Mas existe uma grande diferença de quem causa e de quem sofre um acidente por uma condição. Isso tem que ficar claro. Porque eu sei. Então, só para que vocês interajam na questão do treinamento. Vocês não vão me ver muito na loja. Mas se começar a me ver muito na loja, existe um problema. Certo? Então, quando eu chego na loja, tudo está perfeito. Por quê? Porque eu sou o responsável da segurança do trabalho. Então, quando eu estou na loja, todo mundo está fazendo como é para ser feito. E quando eu saio? Não fazem. Por que não fazem? Porque eles ligam a segurança do trabalho a quem? A mim. Mas a segurança do trabalho é de quem? Vocês acham que eu vou na casa de vocês dar uma cesta básica ou dar um cuidado a vocês? Não. Porque quem tem que cuidar da segurança não sou eu. São vocês. Eu tenho regras. Então se vocês não cuidam da segurança de vocês, eu vou cuidar. Mas a minha maneira de cuidar é diferente. Certo? Então, eu quero que vocês saiam daqui da integração com essa mentalidade de preservar a saúde. Por quê? Porque o maior bem do colaborador não é o que ele produz. Se ele permanece com saúde. Certo? Então, isso que vocês têm que enfatizar. Não se coloquem em risco, tá? Então, aqui a gente tem algumas condições. As condições a gente tem como falta de corrimão, escadas, falta de guarda-corpo, arranjo físico inadequado, piso irregular, escadas irregulares e outros tipos. Então, é a condição do ambiente. E aqui temos um ato. Isso parece que não acontece, mas acontece. Vocês acham certo o que a pessoa está fazendo? Mas ela está fazendo o quê aqui? Ela está se colocando em risco, porque ela acha que não vai cair. Então é 50-50. Eu não vou cair, então vou fazer o serviço. Mas se ela cai, é um ato inseguro, tá certo? Então, não utilizar EPIs, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, utilizar ferramentas inadequadas, manusear produtos químicos sem conhecimento, trabalhar sobre efeito de drogas ou álcool, carregar peso superior ao recomendado, tirar proteção de máquinas ou equipamentos, realizar limpeza de máquinas e equipamentos que estejam conectados à eletricidade, improvisar ou fazer gambiarra. Isso são alguns atos inseguros. Tem outros. E aí, o acidente de trabalho. O que eu devo fazer quando acontece? Buscar um médico imediato, né? Caso não consiga. Buscar o gerente. E aí ele vai avisar o Departamento de Segurança do Trabalho, o DP, e encaminhar o atestado para fazer a investigação. Então, quando acontece um acidente, existe uma investigação. Parece realmente um CSI. Por quê? Porque eu vou investigar o porquê aconteceu. Mas isso não é para prejudicar a pessoa, né? Isso é para que não aconteça outros acidentes. Mas como eu disse antes,
o correto não é atuar no acidente. O certo é atuar no incidente, antes de acontecer. Porque depois que aconteceu, eu não tenho mais nada o que fazer. Eu vou prevenir que não aconteça outros. E aí existe o acidente de trajeto. O acidente de trajeto, como eu disse para vocês lá no começo, vocês estão assegurados desde a saída da casa de vocês e de volta. Tudo que acontecer perante esse transporte, vocês vão estar respaldados. Certo? O que é esse respaldo? Auxílio doença, auxílio acidente. Vocês vão poder ficar afastados recebendo. Mas vocês pagam por isso. No lerite de vocês tem um item lá que chama INSS. Ele é descontado, acho que é de 9 a 11%, dependendo do salário. Essa porcentagem é para pagar os auxílios, como aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, certo? Então vocês pagam para estar segurados. Então quando acontece um acidente, como eu disse, quem perde é o funcionário. Tem um outro detalhe, vocês pegam um VT, certo? Mas aí eu vou lá de moto. Está certo? Se acontecer um acidente, quem é culpado? A pessoa. Por quê? Porque a pessoa pegou o VT para quê? Ela tinha um risco. Qual é a probabilidade de risco? O risco era dentro de um ônibus. Em cima de uma moto é outro tipo de risco. Não quer dizer que a pessoa não possa ir. Ela pode. Mas ela tem que falar para a empresa que ela utiliza a moto. Então isso tem que ser tomado muito cuidado. Já aconteceu acidentes na empresa onde o funcionário pega VT e ele vai de moto ou de carro. E aí é passivo até de advertência. Certo? É só avisar. Não preciso do VT porque eu vou ir de veículo. Tá? E aí a gente temos alguns equipamentos. Então, por exemplo, lá o de frio. Temos a japônica, a calça, a botina e as luvas. São obrigados a utilizar, certo? Temos lá na parte da padaria. Temos o avental de térmico, a luva térmica e a botina. São obrigados a usar. Funcionário não utilizou o equipamento, é passivo de advertência. Por quê? Porque tem que ser usado. Mas antes disso, a pessoa tem que entender que isso é para preservar a saúde dela. Limpeza, luva de acrílica, óculos, calçados. Então, são exemplos, tá? A gente tem algumas máquinas também, né? Aqui não tem ninguém de açougue, mas as máquinas, elas têm a proteção, que é chamado como EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. São equipamentos que estão embutidos na máquina para que vocês não sofram acidentes. E a ergonomia. Então, com a evolução, né, surgiu esse novo risco, que é o risco ergonômico. O risco ergonômico, como eu disse, são riscos de postura. Hoje é muito comum, né, essa nova geração ter problemas de coluna. Por um único item que ele revolucionou, né, a geração, que é o celular. O celular, ele tem, né, os seus benefícios, mas também tem os seus problemas. Hoje surgiu um novo problema, né, que estão chamando de Concurda de Notre Dame, né? É um desenho antigo, isso. As pessoas estão criando essa saliência na parte da coluna, pelo uso de celular. Isso é comum dessa geração. Por quê? Vocês passam agora trabalhando um pouco menos, mas vocês passam 6, 7 horas no celular. E parece impercebível. Conforme o tempo, né, de vida, estimado a 70 anos, a pessoa lá que tem 1,60 m, ela chega no seu final da vida com 1,55 m. E isso gradativo. O que está acontecendo? A pessoa está chegando com mais de 10 centímetros a menos no final da vida. Isso é uma probabilidade, por causa do uso do celular. Então ela está criando uma curvatura na lombar, né, na parte de cima, né, da coluna, devido ao uso do celular. E isso é muito perigoso. Fora os outros problemas como visão e outros problemas que estão acontecendo, como estresse, também ocasionados por esse item. Então, também é algo para se policiar. E aqui, alguns problemas dentro do trabalho. Como eu disse lá, ó, a maneira correta, tá vendo? A pessoa, ela ajoelha.
Então ela usa a articulação. E o que acontece? A pessoa, quando ela não entende, ela usa outras partes do corpo que realmente não são designadas para isso. Algumas proibições, né, que a gente tem. Então aqui eu mostro. Também no depósito, tá? São só itens. E aí, um procedimento. Então, tudo que eu passei para vocês são procedimentos para que vocês permaneçam com a saúde. E quando vocês não fazem? Aí vem uma parte chata, eu não gosto. Existe uma punição. Então eu cheguei lá, o funcionário está em cima da caixa, o funcionário está sem a luva, o funcionário está fazendo atos inseguros, ele pode ser advertido. Então a primeira advertência é um registro de ato inseguro. O segundo é uma advertência, o terceiro é uma suspensão. Se ele quebrar uma regra ouro, é justa causa. O que é uma regra ouro? O funcionário, por exemplo, está lá no açougue, sem a luva, de malha, e cortando, regra ouro. Por que é uma regra ouro? É uma regra onde a pessoa sofre um acidente com uma lesão, não é fatal, mas uma lesão considerável. Regra ouro, advertência, suspensão ou justa causa direta. Não tem conversa. Certo? Então essa é a parte chata da segurança do trabalho. A gente tenta pregar toda essa parte de saúde e prevenção, mas quando o funcionário insiste em não se cuidar, nós temos aí alguns procedimentos, tá certo? Brigada de incêndio, alguém já ouviu falar? Princípio de incêndio. Então pode acontecer, vocês também vão ter um treinamento disso no Bidu, que vocês precisam utilizar. Então, a brigada de incêndio é um grupo de pessoas que são treinadas para atuar no princípio de incêndio. E aí temos algumas normas, né? Por exemplo, começou o incêndio, tem que procurar essas sinalizações para evacuação. E aí temos algumas classes, como A, B, C, D e K, onde a gente designa qual o tipo de incêndio. Também vão ver lá no treinamento. O tipo de agente extintor, também vocês vão ver lá. E como usar o extintor, tá? Então aconteceu o princípio, não tem ninguém herói. Primeira coisa, evacuação e alertar a gerência. Caso consiga fazer essa extinção, aí temos como ter que ser feito, tá? E aí chegamos ao final, a trilha de segurança do trabalho. Então tudo que eu tô falando aqui é uma prévia de tudo que vocês vão treinar. Todo mundo tem acesso ao Bidu? Ainda não. Vão ter acesso a uma plataforma do Federzone, onde essa plataforma vai dar acesso ao primeiro item, que é a integração, e depois, na sequência, vocês vão ter que fazer todos os itens e concluir, tá? Então, o que a gente faz? Hoje a gente vai liberar para vocês o acesso, e aí vocês vão ter que realmente realizar durante 15 dias. Vão acessar e vão fazer o curso. São cursos pequenos, mas vocês vão ter que destinar um tempo para que vocês façam. Finalizou o curso, a plataforma vai disponibilizar o diploma para vocês. Certo? Então, tudo que vocês tiverem dúvida, todo esse conteúdo que eu passei, vocês vão ver mais a fundo nas palestras, e nos treinamentos. Tá certo? Obrigado a todos. Eu vou finalizar aqui e aí, qualquer dúvida, qualquer problema na questão de segurança do trabalho, vocês podem me contatar. Obrigado.